Meus queridos amigos e alunos, sejam bem-vindos a mais uma imersão numa grande obra da história da música clássica. Hoje, uma obra icônica. Nós vamos estudar e assistir às 4 estações de Vivaldi. São 4 concertos que Vivaldi compôs em 1723. E esses concertos, pela inovação, ousadia que vocês vão curtir hoje, tornou essa peça uma peça importantíssima na música barroca e Vivaldi, um dos principais compositores do período barroco. Ele compôs em 1723, numa época em que ele trabalhava no Ospedale della Pietà. Era um orfanato conservatório de música em Veneza, onde ele era o diretor, o professor de violino, o mestre dos concertos, o responsável pelas composições de música sacra. E ele dispunha, vamos chamar até de conservatório, de meninas muito talentosas, às quais ele dedicou muito o seu tempo, a sua vocação de professor para ensiná-las nos mais variados instrumentos de uma orquestra. Falar um pouquinho sobre o Ospedale della Pietà para vocês. É uma instituição que foi criada nos anos de 1300, pela Sociedade de Veneza, da República de Veneza, para atender meninas órfãs, meninas com deficiência física ou filhas ilegítimas, que eram encaminhadas para esse local, que davam uma instrução formal muito boa, mas o forte era uma excelente instrução musical. Vivaldi, quando completou 25 anos, em 1703, ele se ordenou sacerdote. E alguns meses depois, ele foi indicado para dirigir o Ospedale della Pietà, que pertencia à Igreja Católica. E era um cargo que dava muito prestígio na época de Vivaldi, nesse início do século XVIII. E foi no período que ele trabalhou lá, que foram 30 anos que ele se dedicou plenamente para todas essas funções que eu falei para vocês no Ospedale della Pietà. E apresentava concertos, sempre tinha as temporadas dos concertos, que eram famosos na Europa inteira. Pessoas da Europa, nobreza da Europa, se dirigiam a Veneza para assistir esses concertos que Vivaldi apresentava com suas meninas, virtuosas em todos os instrumentos de uma orquestra. Por isso, Vivaldi compôs mais de 700 concertos para os mais variados instrumentos, a maioria deles para o violino, como é o caso das quatro estações. Ele utilizou a seguinte sequência: primavera, verão, outono e inverno. Cada concerto representa uma estação do ano. Nós vamos começar hoje na sequência de Vivaldi, e eu quero adiantar para vocês que eu escolhi 4 interpretações, 4 gravações históricas pela excelência crítica que teve, histórica pelos intérpretes maravilhosos que gravaram, cada um com o seu estilo, com a sua visão, com a sua leitura. Então, hoje nós vamos ter essas gravações que vocês podem guardar, porque vai se tornar um acervo precioso. Nós vamos começar, então, com a primavera. Vivaldi
quando compôs esses concertos para instrumentos solistas, ele estruturou o concerto solista, que a partir dele foi seguido por todos os compositores, dividindo-os em 3 partes, ou 3 movimentos. O primeiro sempre rápido, o segundo lento e o terceiro rápido. E assim ele estruturou os 4 concertos das estações do ano. A primavera é vista pelo homem como uma época de abundância, colheitas, os animais estão mais acessíveis à caça, isso para a primavera e para o verão. E Vivaldi vai ser o pioneiro a criar uma música que deseja não imitar, mas expressar musicalmente a natureza, ligado à natureza, ele foi o primeiro. E na primavera, dividida nos seus 3 movimentos, ele coloca no primeiro movimento rápido o canto dos pássaros, o murmurar dos riachos, e essas expressões todas feitas, essas descrições todas feitas com instrumentos musicais, no caso do violino. Vocês vão observar como ele, com o violino, representa musicalmente o canto dos pássaros. No segundo movimento, lento, ele descreve o descansar do pastor, e vocês vão observar o latido do cão, nitidamente de forma musical. E no terceiro movimento, as festas campestres, as danças, as comemorações pelo sucesso das colheitas, com muita alegria. Vamos assistir a interpretação de solo de violino nesse concerto maravilhosa do grande violinista israelense Itzhak Perlman, que vai tocar para nós com a Orquestra Filarmônica de Israel, numa interpretação apaixonada, diríamos, como a crítica diria, romântica, e no seu violino Stradivarius. O seu violino Stradivarius é um dos mais valiosos do mundo atualmente. Ele é do ano de 1714, que pertenceu ao período de ouro da criação do grande Antonio Stradivari, que até 1720, entre 1700 e 1720, ele produziu os melhores violinos considerados pela sonoridade potente, brilhante e uma projeção sonora muito forte. Um Stradivarius toca no palco, a última fila de um grande teatro escuta, porque foi produzido pelo grande Antonio Stradivari. E o violino de Itzhak Perlman, de 1714, é um desses. Não tem preço. Ele tem todas essas características. Milhares de dólares vale um violino como que nós vamos assistir agora e nos entregar para absorver toda essa inovação de Vivaldi na parte da execução dos instrumentos, maravilhosamente apresentados por Itzhak Perlman e a Orquestra Filarmônica de Israel.